um homem caminha sozinho pelas montanhas da Suíça. Ele sofre de enxaquecas terríveis, está quase cego, foi rejeitado pela academia e pelo amor. Mas no silêncio daquelas altitudes ele vislumbrou algo que mudaria a humanidade para sempre. Ele olhou para o abismo olhou de volta. Hoje, vamos entender por que Nietzsche proclamou que Deus está morto e como essa frase, longe de ser um grito de vitória, foi o maior aviso de perigo da história. Talvez alguns de vocês estranhem o fato de eu, um cristão, esteja falando sobre Nietzsche de uma maneira diferente do que geralmente é afirmado sobre ele. Isso porque o que a grande maioria diz desonestamente é que Nietzsche odiava a Deus. Mas vamos entender melhor o porquê isso não passa de uma grande mentira que criaram sobre um dos filósofos mais influentes do século XIX. Fazendo uma rápida observação, esse vídeo não tem por objetivo contar a biografia do filósofo citado, e sim entender honestamente o que este, por sua vez, queria dizer quando afirmou que Deus está morto. Agora vamos para o vídeo. Nietzsche foi um influente filósofo e filólogo alemão do século XIX, e ficou famoso pela sua crítica cultural aos valores morais tradicionais. Entretanto, Nietzsche não os criticava simplesmente para provar uma teoria, mas para narrar algo que estava acontecendo diante dos seus olhos na sociedade da época. Pessoas cada vez mais distantes dos valores morais tradicionais, racionalismo exacerbado e também o que ele chama de niilismo, a crença que nega a existência de um sentido, propósito, valor intrínseco ou verdade absoluta na vida e no universo. Derivado do latim nihil, que significa nada, esse termo representa o vazio existencial humano sobre as regras morais rígidas, valores religiosos e sociais. Nietzsche era um ateu, isso é fato, mas não confunda ele com os pseudo-ateus de hoje em dia. Friedrich Nietzsche foi muito mais além de uma análise superficial da existência de uma entidade criadora de todas as coisas. Ele analisa como a sociedade decai quando é corrompida pelo niilismo, isto é, pelo relativismo extremo que questiona e busca destruir a base moral tradicional, a saber, Deus. Isto nos leva a uma conclusão bastante importante. Nietzsche não era nihilista, ele repudiava essa crença. Por isso Nietzsche afirma, Deus está morto, mas não como um grito de guerra ou de vitória, como afirmei no início do vídeo, e sim como alguém que alerta, que avisa, que grita desesperadamente quando um desastre está prestes a ocorrer. Esse é o verdadeiro sentido da frase sobre Deus, e não podemos ser desonestos com ela. Mas já há aqui uma diferença crucial entre Dostoiévski e Nietzsche. Dostoiévski, enquanto cristão russo ortodoxo, afirmava: se alguém me provasse que Cristo está fora da verdade, e se fosse realmente verdade que a verdade está fora de Cristo, eu preferiria ficar com Cristo do que com a verdade. Enquanto Nietzsche apresenta uma proposta diferente para a decadência moral sob o efeito da morte de Deus. Segundo ele, resgatar os valores tradicionais não seria a opção mais favorável. Aliás, Nietzsche repudiava o cristianismo. Ele acreditava que a religião cristã promovia uma moral de escravos, ou seja, uma ética baseada em humildade, obediência, sofrimento e negação dos instintos. Para ele, essa moral invertia os valores naturais da vida, como força, criatividade e afirmação. Porém, o cristianismo contra Nietzsche fica para outro vídeo, e o que estamos analisando aqui é somente sobre uma das suas frases mais mal compreendidas. Então, voltando à proposta de Nietzsche, ele acreditava que, como Deus estava morto, então o ser humano deveria ser capaz de criar seus próprios princípios e valores, capaz também de afirmar a vida plenamente, sem depender de absolutos ou verdades impostas. Ele vai chamar esse novo homem de Übermensch, que significa além do homem ou super-homem. Ele representa o oposto do homem nihilista, que se sente perdido e sem sentido. A proposta de Nietzsche não é simplesmente escapar do nihilismo, mas atravessá-lo, destruindo valores antigos, enfrentando o vazio e então criando novos sentidos. Nietzsche transforma a crise em oportunidade. O ser humano deixa de ser seguidor e passa a ser autor da própria existência. Bastante polêmico, não acha?